Tostão, esse Uba em torno do Tite é perigoso. Atacante titular do lendário Brasil campeão da Copa do Mundo de 1970, Tostão foi um dos maiores jogadores da história do país. A carreira dentro das quatro linhas foi tão curta quanto vitoriosa, durou apenas 10 anos, mas já seria suficiente para preencher com folga um livro sobre o ídolo do Cruzeiro, que chegou a ser comparado a Pelé quando o rei ainda estava no auge. Pergunta: como você avaliou o início do trabalho do Tite na seleção? Resposta: muito bom, é até surpreendente, pela velocidade dos resultados. O time ganhou, jogou bem. Só que no Brasil é assim, começou bem, tudo fica uma maravilha, o Tite é um gênio. Qualquer coisa que ele fala é genial. Se o Dunga falasse a mesma coisa, ele era uma besta. Eu só acho que essa euforia, esse uba é perigoso porque ainda tem muitas coisas para corrigir e melhorar. Mas você vê evolução no jogo da seleção em relação ao que estava sendo feito nos últimos anos? Sim, aquilo que a gente via no Corinthians do Tite, e era uma exceção no Campeonato Brasileiro, já começou a aparecer na seleção. Troca de passes, triangulações, o time procura roubar a bola mais à frente. São todas características do futebol mundial, não é nada inovador. Antes de o Tite ser contratado, você disse que queria ver o argentino Jorge Sampaoli no comando da seleção. Por que os técnicos argentinos hoje são tão superiores aos brasileiros? Existe uma discussão sobre por que não existem técnicos brasileiros na Europa e tantos argentinos estão lá, não só lá mas nas seleções da América do Sul, tanto é que das 10 seleções nas eliminatórias, 6 são argentinos. A maioria dos técnicos brasileiros está ultrapassada? Os técnicos brasileiros, depois de ficarem muito ultrapassados por um período, estão se renovando, principalmente depois da Copa. Eles acordaram. Até a Copa, 99% deles ficava indignado quando alguém dizia que eles estavam defasados em relação aos europeus. Depois da Copa, isso mudou. Hoje eles estão se vangloriando de fazer estágio com Guardiola, Mourinho e outros grandes treinadores europeus. O Tite ajudou o futebol brasileiro a se atualizar? Sim, ele é o grande precursor desse movimento. Antes da Copa, o Corinthians campeão do mundo em 2012 jogava como um time pequeno inglês. Era uma inovação no futebol brasileiro. Tinha uma rigidez tática muito grande. Depois da Copa, um grande número de técnicos passou a jogar parecido com o que é feito na Europa. Quanto os jogadores são responsáveis por essa falta de evolução do futebol brasileiro, está acontecendo um problema na formação dos jogadores? Sim, o futebol brasileiro ficou desatualizado e a deficiência coletiva influenciou negativamente a formação de jogadores. Uma coisa puxou a outra. O exemplo mais clássico disso é que nos últimos 20 anos o Brasil não teve um único grande jogador de meio campo. Renato Augusto, Paulinho e Giuliano estão fazendo essa função. Sim, mas é diferente de um Kroos, um Modric, um Iniesta, um Busquets, mas a ideia é a mesma. Qual sua opinião sobre o Neymar? Você acha que ele será o melhor jogador do mundo? Isso eu não sei, mas não há dúvida de que ele é um fenômeno, um espetáculo de jogador. Ele faz muito bem tudo o que um atacante precisa fazer. Chuta bem, dribla bem, é inteligente, passa bem, bate falta e é veloz. Ele ainda não é, mas ele tem grande chance de se tornar o segundo maior jogador da história do futebol brasileiro, abaixo só do Pelé. Tem alguma pessoa que você gostaria de ver no comando do futebol brasileiro? Não consigo pensar em ninguém que eu conheça. Precisa ser alguém que se preparou para se tornar dirigente de futebol. Me lembro de que o Leonardo foi falado, mas não sei se seria a pessoa mais indicada. Ele foi jogador, técnico e dirigente na Europa, então parece uma pessoa preparada. Fala bem, é atualizado. Porquê? Porque existe uma estrutura corrompida da CBF com as federações e os clubes. É o mesmo grupo que comanda, todos são ligados. Então, se surge um dirigente de clube ou federação com conhecimento e capacidade para se tornar um dirigente da CBF, ele não chega lá. É impedido pela estrutura. Mas como é que muda isso? Se a CBF é uma entidade particular e o governo não pode interferir, uma das possibilidades seria essa, mas hoje o Brasil tem tantos problemas gravíssimos que o futebol fica uma coisa à parte.